Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 15 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30. E você também pode assistir pelo site www.tvfloripa.org.br. É um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense. Fundado em 1934, a ACE, hoje com 79 anos, tem os objetivos de congregar, representar e defender os interesses dos seus associados. Fazemos na Associação Catarinense dos Engenheiros o desenvolvimento técnico e científico dos nossos profissionais associados à ACE e nos integramos à comunidade através de atividades culturais, atividades esportivas, com outros segmentos, com outras entidades de classe. Enfim, congregamos e participamos ativamente ainda de diversos fóruns e debates com a comunidade em geral de assuntos relacionados à engenharia catarinense. Procuramos valorizar a engenharia de Santa Catarina. Combatemos também o exercício ilegal da profissão do sistema Confea CREA Mútua. Venha para a ACE e ajude a desenvolver estas atividades. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro civil Roberto de Oliveira, natural do município de Palhoça, formado pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina em 1972, com longa atuação lá na universidade, professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, professor Roberto, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Fale-nos um pouco sobre a sua vida profissional, seu currículo, suas atividades realizadas durante o exercício da sua profissão. Fique à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Gostaria de saudar a audiência, que é um prazer muito grande estar aqui, e agradecer a oportunidade de colocar uma visão do departamento técnico da ACE. Eu fiz o meu mestrado condensado com doutorado e pós-doutorado de 1990 a 1995 na Universidade de Waterloo, no Canadá, que foi uma experiência muito marcante na minha vida, que mudou os rumos, porque antes de eu fazer essa pós-graduação, eu atuava em atividades extremamente técnicas, como a gente pode dizer assim, que era o cálculo estrutural, de estruturas de concreto armado. Se bem que eu também lecionei na universidade estruturas de madeira, estruturas de aço, e acabei lecionando o concreto, que era a minha atuação profissional em paralelo naquela época, que eu não tinha dedicação exclusiva na universidade. O meu doutorado e o pós-doutorado foi uma guinada na minha vida com relação à medida que eu trabalhava em estrutura, eu era solicitado a dar pareceres em obras. E eu comecei a me envolver na construção civil, e da construção civil passei para a habitação, que foi o alvo da minha pós-graduação, especialmente orientada para a habitação de interesse social. E descobri, e foi o meu tema do pós-doutorado, que a habitação social, ou a habitação em geral, ou todas as atividades de uma cidade são extremamente condicionadas pelo seu desenho urbano. Então, daí a outra guinada da minha vida foi que eu passei a trabalhar nas questões urbanas, especialmente as relacionadas com a engenharia, que existe uma espécie de vazio de conhecimento entre o planejamento urbano e as coisas de infraestrutura que envolvem bastante a engenharia civil, sem contar que envolve as outras especialidades da engenharia, sem contar as especialidades de outras áreas. Você ficou no Canadá, então, durante 5 anos, a sua especialidade, quase 6 anos. Especialização lá de mestrado e doutorado? E pós-doutorado. E pós-doutorado. Foram mais de 5 anos, foram quase 6. Né? Poxa, é uma experiência, para nós é muito importante. O professor Roberto de Oliveira passa a integrar os quadros da Associação Catarinense dos Engenheiros.
Ele hoje é diretor adjunto técnico, diretor técnico adjunto da associação e tem feito um trabalho muito grande. Agora nós estamos desenvolvendo um seminário em conjunto com o Sinduscom sobre sustentabilidade em construções civis. E o professor Roberto faz parte da comissão técnica do desenvolvimento desse projeto. É muito interessante essa questão da sustentabilidade, porque é um assunto, embora muita gente considere novo, mas na verdade, em resumo, nada mais é do que levar a questão do conhecimento das edificações a sério, ou seja, não entregar obras nas costas do condomínio sem que haja um planejamento de despesas de manutenção que envolvem principalmente o consumo de água e o consumo de energia. Então esse é uma faceta que hoje em dia se explora muito na questão da sustentabilidade, que é contar com os recursos naturais de maneira mais racional, ou seja, a partir do aquecimento solar de água, a partir da geração de energia fotovoltaica, ou seja, do mesmo sol transformando a sua energia térmica e radiante em energia elétrica, o aproveitamento da chuva pela captação... Aproveitamento da água da chuva também, exatamente, né? Que todas essas experiências, exceto ainda não apliquei na minha vida privada ainda a questão da produção fotovoltaica de energia elétrica, mas a produção de calor via solar, o aproveitamento da água da chuva tem, particularmente para mim, eu estou fazendo uma pesquisa particular no meu consumo, tem sido uma experiência muito interessante e que eu acho até um absurdo a gente jogar uma água limpa do céu, jogar fora, e outro absurdo é lavar calçadas com água tratada, lá que vem lá dos pilões, que é um problema sério. Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro da Imperatriz, inclusive jogar essa água para limpar bacios, que é um absurdo, uma água tratada que pode ser considerada como potável, e a gente jogando para um serviço que não necessitaria aquele custo de água, como, por exemplo, para o bacio sanitário e para lavar calçada. Nós começamos a falar em sustentabilidade na construção civil já durante a obra, né? Durante a execução das obras de construção civil, dos prédios, tem que ter um cuidado com aquilo que é a sobra da construção, a sobra dos materiais, os resíduos da construção civil. Isso também tem um tratamento hoje em dia, um cuidado mais especial, né? A engenharia, sim, especialmente a questão da construção civil, nós temos um problema sério ainda, aquilo que foi falado no começo, uma das funções da CE é conjugar trabalhos ao CREA, ao sistema CONFEA, no sentido de que só profissionais habilitados executem obras e essas obras sejam fiscalizadas corretamente para evitar aquilo que aconteceu na semana passada em São Paulo, em que o prédio ruiu por uma falha estrutural gritante que todos os operários já estavam vendo, os arquitetos envolvidos estavam vendo, os engenheiros envolvidos estavam vendo, mas acontece que o poder de polícia da prefeitura e o poder de polícia do profissional é que precisa ser melhorado, né? Então, nessas questões modernas de sustentabilidade, nós estamos atrasados nessa questão do exercício profissional indevido ou exercício profissional não autorizável, ou seja, pessoas que não têm capacidade executando obras de construção. Por isso é muito importante que qualquer obra, qualquer reforma tenha uma anotação de responsabilidade técnica, tenha um projeto, tenha um profissional habilitado, um profissional capacitado. Não só para fazer o projeto, que naquele caso de São Paulo, só apareceu o detalhe do projeto que era de um piso, depois eles passaram a fazer o segundo piso, transformaram sem um outro projeto, e me parece que também foi contratado, depois que a obra já estava ruindo, uma empresa de engenharia que chegou lá, não teve nem tempo de fazer a consultoria e os trabalhos, e infelizmente o prédio veio abaixo, causando aí a morte de alguns trabalhadores brasileiros. Então, é importante que qualquer obra de reforma, qualquer projeto de engenharia, esteja sempre presente um profissional habilitado, um profissional responsável pelo projeto e pela execução da obra. Tá? As principais ações estão sendo perseguidas
para a sustentabilidade nas construções civis. Inclusive, há uma preocupação da Prefeitura Municipal em estabelecer algumas leis para o reaproveitamento das águas da chuva. E como é que você tem acompanhado esse passo na legislação catarinense? Porque é um comecinho, está muito lento ainda e faltam empresas para explorar esse tipo de serviço, faltam mais orientações aos profissionais, às construtoras. O que a gente deve fazer para vencer essa etapa aí, professor Roberto? Bom, primeiro, inclusive uma função nossa é alertar a sociedade que existe economia muito grande quando a gente, por exemplo, aproveita a água da chuva. A água da chuva, além de dar pode permitir uma redução da conta de água em até 40%, nós estamos também, na hora que toda uma comunidade sujeita a alagamentos torrenciais, ou seja, dá uma chuva forte, alaga tudo, se essa água dessa comunidade, não digo toda a água, metade da comunidade, captasse a água da chuva, não teria alagamento, por exemplo. Além da gente jogar um recurso natural fora, a gente ainda pode estar se prejudicando ou prejudicando ao vizinho. Então, essa conscientização dos benefícios para a população em geral, seja individualmente, seja pela coletividade, inclusive deveria ser uma ação que a Prefeitura devia promover. Inclusive nós estamos atendendo uma demanda que foi encaminhada à presidência da CE, ao colega Celso aqui no lado, no sentido de verificar a aplicabilidade de leis nesse sentido. Então a CE está contribuindo, nós estamos, assim, de certa forma, dando uma assessoria para a Câmara de Vereadores nas legislações, por exemplo, apareceu a da água, apareceu uma da contaminação da fumaça dos ônibus, apareceu a da água, então nós estamos dando as devidas respostas abalizadas, consultando os técnicos que nós temos específicos para cada área. A CE contribuindo com a comunidade, a CE prestando serviços, ajudando e orientando a formação de leis para a Grande Florianópolis. Outra questão que a gente tem visto aí e que tem sido tema de muito debate e que precisa ser desenvolvido é o plano diretor de Florianópolis e o plano diretor dos outros municípios da Grande Florianópolis. Essa é uma atividade que está bastante em discussão há muito tempo e não sai o plano diretor e acaba acontecendo crescimento desordenado na cidade de Florianópolis. Para nossa tristeza, isso vem ocorrendo muito. E houve uma série de reuniões com o plano participativo, com todas as entidades, lideranças de bairros e tal. Mas diminuiu-se muito a parte técnica dentro dos órgãos municipais que estabeleciam e que faziam os planos diretor. Como você vê essa situação hoje, Roberto? Olha, eu posso falar assim, deixar para o próximo intervalo, depois da nossa parada aqui. É um assunto muito complexo, inclusive é um esvaziamento técnico muito grande aconteceu em tempos recentes, mas no estado como um todo é uma prática de fazer as coisas de maneira muito amadoristicamente. Eu posso até citar as histórias dos planejamentos que aconteceram nos governos estaduais, nos governos municipais, mas isso eu gostaria de ter bastante tempo para conversar. Nós vamos voltar daqui a pouco do nosso intervalo e aí vamos bater um papo sobre os planos diretores municipais e as responsabilidades dos municípios para conter esse crescimento desordenado que acontece, não só em Florianópolis, como em todas as outras cidades catarinenses, com certeza. Precisamos debater esse assunto, precisamos estar discutindo e vai ser o tema do próximo bloco, aproveitando a presença e a experiência consagrada do professor engenheiro civil Roberto de Oliveira, diretor técnico adjunto da Associação Catarinense de Engenheiros. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos.
Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, um programa da Associação Catarinense de Engenheiros. E por que ser sócio da ACE? Uma possibilidade de estar em contínuo desenvolvimento profissional, participando de cursos, seminários, palestras e atividades técnicas que a gente realiza. Nós temos descontos especiais para quem é sócio da ACE. Você lá na ACE terá uma oportunidade de ampliar a sua rede de contatos profissionais. Você terá a possibilidade de passar a ser percebido pelo mercado. Então é muito importante você estar convivendo com a sua classe profissional, ter a chance de participar representando a ACE de diversos fóruns, comitês a níveis nacionais, a níveis estaduais e a níveis municipais. A Associação Catarinense de Engenheiros é filiada à Federação Brasileira das Associações de Engenheiros, a FEBRAE. A FEBRAE hoje tem 6 comitês discutindo e debatendo os problemas da engenharia. Um dos comitês da FEBRAE é o Comitê de Meio Ambiente, outro de Inovação, Ciência e Tecnologia, um de Mobilidade e Transporte Urbano, é um problema de todas as grandes cidades. Outro comitê que discute e debate energia e telecomunicações. E tem o 6º comitê que debate as questões de legislação, leis, licitações, leis da profissão do engenheiro. Inclusive na semana que vem, na próxima semana, se realizará, através do CONFEA, a 70ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, onde estarão sendo debatidas as questões ligadas à Lei 5.194 de 1966, que disciplina as atividades e as atribuições para as leis da engenharia brasileira. Então, essas são as principais oportunidades que você tem indo participar e se associando à ACE. Entre no site www.ace-sc.com.br e faça o preenchimento da sua ficha de sócio na ACE. Então, professor Roberto, falávamos antes ali sobre os problemas do plano diretor, da comunidade e das entidades participativas. Tudo isso tem atrasado muito a elaboração de um plano diretor e, por conta disso, continua um crescimento desordenado. Como que você vê isso? Como deve ser consertada essa situação? Quais seriam os mecanismos que a Prefeitura de Florianópolis, de São José, da Palhoça, de Biguaçu, deve fazer para que a gente possa se organizar? Em primeiro lugar, né, vou falar na questão metropolitana, que eu venho debatendo isso aí, o pessoal do IPUF, desde a década de 90, quando eu voltei, que eu estranho sempre que não existe uma pesquisa, ou seja, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis foi fundado à sombra do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, mas sem ter a pesquisa. E o principal problema que está acontecendo nas cidades do Brasil, com raras exceções, mas a maioria está com problema sério, as outras estão com problemas comuns, é que não existe uma tradição de pesquisa no país, né? Porque as prefeituras, com o pacto federativo atual que está, elas ficam com toda a responsabilidade sobre a questão territorial e urbana, mas ficam só com menos de 15% do bolo tributário do Brasil. Então, tudo acontece no município e quase nada retorna a ele. Então, esse é o problema de ordem econômica. As prefeituras estão praticamente falidas. Estão falidas. A partir da Constituição de 88, a participação municipal no bolo, quer dizer, na questão do dinheiro diminuiu e a responsabilidade aumentou. E tem uma outra questão, que quase ninguém sabe, né? Que o prefeito não é obrigado a executar o plano diretor. Então isso é uma coisa aparentemente não sem sentido, mas é um problema político sério, tá?
E outra a questão, agora vamos ver a questão mais específica da nossa região, que ela é uma região conurbada, ou seja, entre Florianópolis e São José não existe diferença, entre São José e Palhoça não existe diferença, entre São José e Biguaçu não existe diferença, mas acontece que cada uma dessas cidades tem uma administração própria, embora seja uma coisa só. Então, enquanto não existir não tratarmos como uma região metropolitana, nós não poderemos caminhar em direção a uma solução. Enquanto não acontecer um pacto metropolitano, essa nossa região aqui vai continuar com as filas de ponte, vai continuar com o trânsito caótico, vai continuar com o transporte coletivo de baixíssima qualidade. Mas o prefeito César Souza Júnior, ao assumir a prefeitura de Florianópolis, ele partiu para uma moratória na área da construção, suspendendo a construção civil e revendo as licenças que tinham sido dadas, para que fosse analisado cada uma dessas obras. A moratória acabou, as obras estão acontecendo e o plano diretor não sai. O secretário do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o atual Dalmo Vieira, tem o secretário Dalmo Vieira, arquiteto Dalmo Vieira, renomado arquiteto, tem feito um esforço muito grande para colocar novamente um plano diretor em Florianópolis. Você tem acompanhado essa situação? Tenho acompanhado, sim. Eu sou um colaborador assim voluntário da prefeitura nesse aspecto. Eu tenho doado dias meus de ocupação, horas. Eu faço pareceres sobre assuntos, inclusive, que não são ainda considerados em plano diretor, como segurança pública. Mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de dizer, apesar dos esforços do prefeito César Souza, que está muito bem assessorado, em geral o secretariado dele é um pessoal voltado para o trabalho, mas a herança da prefeitura de Florianópolis foi muito, como é que se diz, está sendo muito impactante no sentido da administração atual dar respostas como é que se diz, agradáveis à população. Então ainda está muito difícil. E tem outro problema difícil, é a questão dos planos diretores e a participação popular. A participação popular é extremamente necessária, mas aqui em Florianópolis ela foi muito mal conduzida, porque o pessoal está confundindo participação popular com que satisfação da vontade popular. Qualquer projeto que a gente vai construir de uma casa, a gente precisa escutar seus moradores. Um bairro também. Mas quando a gente escuta como profissional de engenharia, ou mesmo profissional de arquitetura, para desenhar, principalmente profissional de arquitetura, a gente tem que saber que aqueles anseios da população, ou do morador de uma futura casa, ou de um edifício de apartamento, eles são condicionados pelo custo e o custo da construção e pelas características técnicas. Então, está acontecendo uma tremenda confusão, que eu refuto essa confusão, porque os órgãos da comunidade querem decidir o plano diretor. Isso aí é inadmissível. Inclusive, tem argumento que o Concidades diz que a população, Concidades editou uma norma que a população deve decidir, mas acontece que essa norma é ilegal, porque quem decide sobre plano diretor, sobre construção de casa, ou de apartamento, ou de edifício, é engenheiro, regido pelo CREA, ou arquiteto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, ouvir a população é uma necessidade premente, mas decidir, quem decide são os técnicos. E está aí um dos grandes nós do plano participativo de Florianópolis, foi completamente mal conduzido, e os técnicos se dobraram por preguiça, por omissão ou por desconhecimento a esse preceito ilegal que é a participação popular, decidir os rumos de uma cidade, atropelando a lei do exercício profissional, tanto do engenheiro como do arquiteto.
A participação popular está impedindo um novo plano diretor. Essa é a leitura que você faz, né? Porque diariamente surgem questões, são colocadas, questiúnculas. Existem pessoas que são colocadas lá dentro para atrasar a execução do plano diretor propositadamente e impedir que ele venha logo a ser promulgado para que impeça novas construções. Então, a gente tem que voltar e rever este modelo de plano diretor participativo, porque, como bem disse o professor Roberto de Oliveira, nós temos que ter técnicos executando um plano diretor. Quem fez um curso, quem estudou, quem se capacitou para o desenvolvimento, saber como o solo deve ser ocupado, quais as condições mínimas que têm que ser utilizadas para se permitir que se faça uma construção, ver as condições de infraestrutura básica dos locais para atendimento, com redes de saneamento, com redes de esgoto, com redes de água, com redes de energia, com infraestrutura viária para cada local desses. Então, um plano diretor, na minha visão, tem que ser realmente executado por técnicos. E os técnicos saíram de dentro das prefeituras porque não se deu valorização profissional. E a gente tem que lutar por essa valorização profissional, reativando todos os órgãos de planejamento urbano dos municípios. E lá sim deve ser promulgado um plano diretor e levado em conhecimento da sociedade como um todo, aprovado por uma Câmara de Vereadores que tem que ser muito bem escolhida e selecionada. Professor Roberto, Florianópolis teve ainda uma contribuição muito grande e todas as situações também que a gente tem que lutar e preservar pela qualidade de vida e pelo meio ambiente. Agora, me parece também que existe além desse problema que nós falávamos do plano diretor, uma sobreposição de órgãos, desde a estrutura federal, estrutura estadual e estrutura municipal, querendo legislar sobre o meio ambiente. Então, uma obra não sai porque quando não é aprovada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, entra a Fátima e questiona, ou quando a Fátima e o Instituto Brasileiro estão de acordo... Chega o ICMBio e diz que não pode. Então, como é que vamos resolver essa questão, professor Roberto? Bom, a maneira para resolver é muito simples, porque nós não podemos ter 3 esferas atuando no mesmo local. E não são 3 esferas, ainda temos entidades tipo o Instituto Chico Mendes, que também tem ação. Então, na verdade, são 3 esferas mais alguns órgãos, né? Então, na verdade, a gente precisa ter uma consolidação das leis ambientais. Evidentemente que ninguém é contra, e principalmente Florianópolis, que tem uma natureza esplêndida, que proporciona uma qualidade de vida excelente para nós. E, inclusive, com relação ao plano diretor do Instituto CEPA, foi muito bem colocado, porque na legislação anterior não existia uma espécie de proteção às áreas legalmente protegidas, que é do nosso interesse, são as restingas, são as matas especiais, como a do sul da ilha, que vem do continente até o sul da ilha, que é a reserva do Maciambu ali, mas a criação de áreas assim, de progressiva exploração, chamadas zonas de amortecimento, foi uma grande contribuição desse plano diretor, que originalmente colocado. Eu não sei até que ponto ele foi mutilado pela participação popular, assim, bem intencionada, mas com péssimos resultados. Porque o adensamento, que foi muito criticado, é no sentido de criar mais áreas de construção no lugar onde é que pode, e pouquíssimas ou quase nenhuma no lugar onde é que não se pode construir. E a zona de amortecimento, do jeito como estava antes, que era uma área vazia, uma área de ninguém, permitia só o avanço da urbanização em cima da natureza. E agora não. Agora existe uma possibilidade de uso controlado e que serve, e o próprio uso é um uso sustentável e preserva do avanço
da urbanização sobre as áreas Me naturais. parece que a responsabilidade deveria ser municipal, com uma fiscalização estadual e nacional sobre aquilo que é liberado, porque o município é que realmente pode gerir seus recursos, suas Exatamente. condições e que conhece mais plenamente. Então a gente tem que lutar que para isso aconteça. Queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, foi uma honra tê-lo aqui, discorrendo os diversos assuntos que a gente tratou neste programa. E voltaremos novamente com o professor Roberto de Oliveira para discutirmos a questão da mobilidade urbana. Nosso muito obrigado, professor Roberto, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu agradeço a possibilidade e, como já foi adiantado, eu continuo à disposição não só da associação, mas da Associação Catarinense de Engenheiro ou com alguma entidade dos nossos municípios, ou mesmo de Florianópolis, eu continuo à disposição. Tá, ok.